Olá! Em primeiro lugar, desejo que você esteja bem. E para hoje temos o tapete Dual Pink. Essa peça ficou medindo 95 centímetros de comprimento por 56 centímetros de largura. É um tapete rápido e fácil de fazer. E eu, particularmente, achei que ele ficou lindo. Espero que você também goste. E, se fizer esse tapete por esse vídeo, gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, eu vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para trabalhar essa peça, eu usei um cone de barbante Fial com 700 gramas, fio número 8 na cor cru. Também usei um cone de barbante da Fial com 700 gramas, fio 8 na cor pink. Trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 4 milímetros e também usei tesoura e agulha de tapeceiro para os arremates. Essa quantidade de barbante que eu passei para vocês é suficiente para fazer um par de tapetes, então fazemos 2 tapetes e ainda vai sobrar um pouco de linha. E eu trabalhei com o fio número 8, mas se você preferir, pode trabalhar com o fio número 6, que vai ficar muito bom também. Começo pelo barbante cru, trabalhando aqui um total de 9 correntes. Dou a laçada inicial, prendo bem aqui essa primeira ponta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui na última corrente e conto 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta corrente eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui 1 e 2. Contando essas correntes que eu voltei atrás, eu trabalhei aqui um total de 3 pontos altos numa única corrente de base. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada corrente até a penúltima corrente. Então, aqui desde o início até a penúltima, eu terei feito 7 pontos altos. Então, aqui, trabalhei até a minha penúltima corrente, tenho 7 pontos altos, agora faço mais 3 pontos altos nessa última corrente. Então, aqui, trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos desse lado aqui na primeira volta. Agora, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vou trabalhar de novo 10 pontos altos do lado de cá, distribuindo da mesma maneira. Então, começo com 3 pontos altos aqui nessa primeira corrente. Depois de fazer esses 3 pontos altos na primeira corrente, sigo trabalhando um por um até o penúltimo ponto aqui de base. Então, aqui, trabalhei até o penúltimo ponto aqui da base, até aqui eu fiz 7 pontos altos. Agora, faço ponto 8, 9, 10, pegando aqui nessa última corrente. Então, trabalhei 10 pontos altos do lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Agora eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui. Então, aqui, 1, 2, 3. E completei aqui a minha primeira volta e ficou assim. Agora, nós vamos subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3, essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto da segunda volta. Aqui eu vou caminhar com um ponto alto para cada ponto alto de base até esse último ponto aqui. Trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto de base e cheguei nas 4 correntes. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos na corrente, eu faço mais 4 correntes e mais 4 pontos altos aqui nas correntes de base. Então, ficou assim, virando aqui pro outro lado. Nas correntes, trabalhei 4 pontos altos, 4 correntes e mais 4 pontos altos. Agora, vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até o último ponto alto. Vou fazer aqui os meus e já venho. Então, aqui, trabalhei um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto, cheguei nas correntes novamente. Aqui, eu faço 4 pontos altos. Depois de trabalhar esses primeiros 4 pontos altos na corrente, faço mais 4 correntes e mais 4 pontos altos. Completou aqui os 4 pontos altos, vem na terceira corrente, fecha aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu encerrei a minha segunda volta. Então, eu fiquei com 18 pontos altos desse lado e 18 pontos altos do lado de cá. E vocês notaram que tudo que eu fiz aqui nessas 4 correntes de base, eu repeti aqui do lado de cá. Então, nesse tapete vai ser sempre assim. Tudo que a gente fizer de um lado aqui nas correntes que viram para outra lateral aqui, nós vamos repetir do lado de cá igualzinho. Bem, então agora vamos trabalhar a terceira volta. Começo com 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui de base até eu completar 5 pontos. Então, aqui tenho 1. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Agora, faço um aumento aqui no quinto ponto. Então, eu trabalho mais um ponto alto junto aqui com o quinto ponto. Depois, continuo caminhando um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Então, aqui está. Agora, eu cheguei nas correntes. Então, todas as vezes aqui nas correntes, o padrão será o mesmo. Nós sempre vamos trabalhar 4 pontos altos, 4 correntes e mais 4 pontos altos, pegando tudo aqui nessas 4 correntes de base. Então, olha, trabalhei aqui os 4 pontos altos, as 4 correntes e mais 4 pontos altos. Então, em todas as vezes que nós encontrarmos essas 4 correntes aqui nesse tapete, nós vamos repetir esse padrão aqui. Depois, aqui do lado de cá, na terceira volta, nós vamos trabalhar a partir desse ponto aqui, vamos contar até 9. Vamos fazendo um por um, até chegar no ponto de número 9. Vou fazer aqui os meus. Bem, então, aqui, olha, contando desde o primeiro ponto alto que eu trabalhei aqui, sobre o ponto alto de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, no ponto 9, eu faço um aumento, então, eu trabalho mais um ponto alto aqui no mesmo local. Fez o aumento? É só continuar com um ponto alto para cada ponto alto de base, trabalhar o padrão que eu orientei aqui nessas correntes e depois trabalhar um por um até encontrar aqui o primeiro ponto e fechamos a volta com um ponto baixíssimo. Então, eu vou completar esse restinho da minha volta
e já vem. Completei a minha terceira volta com o padrão que orientei e fiquei com um total de 27 pontos altos de cada um dos lados aqui. Então, tenho 27 aqui, 27 aqui. Agora, vamos trabalhar a nossa quarta volta. Começo com 3 correntes, 1, 2, 3. Então, aqui, essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto. Aqui, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até fazer aqui 6 pontos altos. Aqui, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cheguei naquele ponto alto que foi do aumento aqui na base. Aqui, eu faço outro aumento, então, eu trabalho mais um ponto alto junto, no mesmo ponto aqui. Fez o aumento, continua fazendo um por um até o último ponto alto. Vou fazer aqui os meus. Então, aqui, trabalhei um por um, depois do meu aumento, cheguei nas correntes, aqui trabalho os 4 pontos altos, as 4 correntes e os outros 4 pontos altos. Trabalhou aqui o canto, que vira pro lado de cá, aqui, então, nós vamos fazer assim. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até nós encontrarmos aqui aquele ponto alto que foi o ponto do aumento na nossa volta de base aqui. Nesse ponto, nós fazemos outro aumento, igual eu mostrei do lado de cá. Então, no ponto do aumento aqui de base, nós fazemos 2 pontos altos. Depois, é só continuar com um por um até as correntes e aqui trabalhar 4 pontos altos, 4 correntes, 4 pontos altos. Depois, completar aqui um por um até encontrar o início e fechar com o ponto baixíssimo. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta com essa orientação e já vem. Completei aqui todo o restante da minha quarta volta com o padrão que orientei e fiquei com o total de 36 pontos altos aqui de cada um dos lados. Então, tem 36 aqui, 36 aqui. Agora, vamos trabalhar a nossa quinta volta. Eu começo com as 3 correntes, equivalem a um ponto alto. E aqui vou trabalhar um por um até encontrar aqui o meu ponto do aumento. Dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, vou trabalhar aqui os meus e já vem. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cheguei de novo aqui no ponto do aumento na base. Então, nesse local, faço mais um aumento. Trabalho mais um ponto alto junto aqui com o ponto 7. E continuo agora fazendo um por um até chegar nas correntes. Chegando aqui, nós trabalhamos 4 pontos altos, 4 correntes e mais 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, então, aqui eu trabalhei depois do meu aumento, um por um até o último, virei aqui pro lado de cá com os 4 pontos altos, as 4 correntes e os 4 pontos altos. E agora, desse lado aqui, nós trabalhamos um por um até encontrar aqui o ponto do aumento na volta de base. Nesse ponto aqui, nós fazemos outro aumento, igual fizemos desse lado aqui, trabalhando 2 pontos altos nesse ponto aqui, que foi o ponto do aumento na volta de base. Depois, é só completar com o padrão que nós já estamos fazendo, 4 pontos altos, 4 correntes, 4 pontos altos aqui, um por um até encontrar as correntes iniciais e fechar com o ponto baixíssimo. Então, eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e já vem. Bem, eu completei aqui o restante da minha quinta volta com o padrão que eu orientei. Fiquei com o total de 45 pontos altos aqui desse lado e 45 do lado de cá. Agora, vamos trabalhar a sexta volta. Eu começo com 3 correntes, 1, 2, 3. Faço mais um ponto alto nesse ponto aqui, logo à frente. Então, aqui na sexta volta, nós vamos trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. Esse primeiro aqui, eu vou fazer só com 2, porque eu vou completar quando eu encerrar aqui a minha volta. Então, 2 pontos altos, uma corrente. Sem pular nenhum ponto. Olha, trabalhei nesse, vou começar a trabalhar a partir do próximo. Então, nunca vou pular nenhum ponto aqui de base. Eu vou trabalhar 3 pontos altos. Fez 3 pontos altos, faz uma corrente. Fez a corrente, vem no ponto aqui, logo à frente, sem pular. E trabalha mais 3 pontos altos. Fez os 3, faz uma corrente, sem pular nenhum, mais 3.
Então, nós vamos trabalhando com esse padrão até chegar aqui no último ponto alto. Vou fazer aqui os meus. Bem, então aqui eu vim trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente sem pular nenhum de base até o último ponto alto. Agora eu faço uma corrente e trabalho aqui nessas 4 correntes de base, o mesmo padrão que fizemos nas voltas anteriores. Faço 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 4 correntes. E depois mais 4 pontos altos. Então, aqui vocês notaram, né, que esse canto aqui, virando pro lado de lá, ele permanece igualzinho. Depois que fez esses últimos 4 pontos, faz uma corrente, vem no primeiro ponto alto aqui de base, e a partir daqui, começa a trabalhar os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faz uma corrente sem pular nenhum de base, mais 3 pontos altos. E vamos assim até encontrar o próximo intervalo de 4 correntes aqui. E aqui nós trabalhamos igualzinho, mostrei aqui. Depois, completamos aqui a volta fazendo, a partir do primeiro ponto alto que temos aqui, um grupinho de 3 pontos altos, separando com uma corrente. Vamos até encontrar esse primeiro aqui. Então, vou fazer aqui o meu e venho encerrando a volta com vocês. Bem, então aqui, olha, vim trabalhando com o padrão que eu orientei vocês, encontrei aqui o início. Depois desse grupo de 3 pontos altos, fiz uma corrente, resta apenas um ponto aqui para eu trabalhar. Aqui eu faço um ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Então, aqui encerrei a minha sexta volta e fiz um total de. Então, aqui, ó, vou descontar aqui esses 4 pontos altos que nós fazemos para virar aqui nas correntes e vou contar a partir do primeiro grupo de 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E os meus 2 cantos aqui, com 4 pontos altos. Agora, nós vamos dar mais uma laçadinha aqui e vamos cortar essa linha. Bem, gente, então aqui, olha, depois que a gente corta aqui a linha, eu passo na agulha de tapeceiro e arremato essa ponta aqui da seguinte maneira. Eu viro aqui pelo avesso, desço pelo meio desse ponto alto aqui com a agulha. Chegando aqui no pé do ponto, eu desço de novo com a agulha aqui pelo meio desse próximo ponto alto. E aqui, olha, eu cheguei no pé desse ponto alto, dessa volta aqui, que é fechada só de pontos altos. Aqui eu passo pelo pé desses pontos altos aqui no meio, ó, a agulha. Vou trançando aqui entre as linhas. Faço isso aqui, olha, por vários pontos, depois é só puxar aqui. E corta essa ponta bem rente aqui onde saiu. Então, aqui já tá arrematado, já sumiu aqui a linha. Essa ponta inicial aqui também é só cortar bem rente. E nós já vamos arrematando aqui as nossas pontas. E agora, eu vou trabalhar aqui com o barbante na cor pink. Eu vou amarrar o meu barbante usando aquelas 4 correntes que eu tenho, virando aqui de um lado para o outro. Então, nessas correntes, amarro o meu barbante. Aqui já arremato essa ponta prendendo por debaixo dos pontos que eu for construir aqui agora. E busco uma linha aqui pra frente, subo 3 correntes. Faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, olha, contando desde as correntes, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, faço 4 correntes. E mais 4 pontos altos aqui no mesmo intervalo de corrente de base. Então, aqui eu virei.
desse lado para cá. Depois que nós trabalhamos essa ponta, nós vamos fazendo uma corrente de espaço e em cada intervalo de uma corrente que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Fez aqui 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, próximo intervalo aqui de uma corrente mais 3 pontos altos. Fez 3 pontos altos, uma corrente. Fez a corrente, próximo intervalo de uma corrente aqui de base, mais 3 pontos altos. Então, esse daqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda essa volta. Em todos os intervalos de uma corrente que nós temos de base, nós vamos fazer sempre 3 pontos altos e separando um grupo do outro, uma corrente só. Então, eu vou trabalhar aqui o meu, seguindo essa orientação até o meu último intervalo de uma corrente aqui. Vou fazer o meu e já vem. Bem, então aqui eu trabalhei com o padrão que orientei vocês e fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. A cada volta que nós trabalharmos aqui com esses bloquinhos, nós vamos sempre aumentar um bloquinho de cada lado. Então, aqui na base, eu fiquei com 15 bloquinhos de 3 pontos altos em cada um dos lados. E nessa aqui, nós vamos ter 16. Então, aumentamos um. E todas as vezes que nós trabalharmos o bloquinho nesse último intervalo aqui e já tiver essa ponta aqui que vira para o outro lado, nós vamos fazer uma corrente depois do último bloquinho. Vamos trabalhar aqui os 4 pontos altos, as 4 correntes e mais 4 pontos altos. Então, aqui virei para o outro lado, depois é só continuar com uma corrente e os bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta com essa orientação e já vem. Completei aqui todo o restante da minha volta de número 7, encontrei aqui o início, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Em seguida, caminho com mais 4 pontos baixíssimos até chegar aqui nessas correntes. Então, aqui, todas as vezes que nós encerrarmos essas voltas agora, que estamos trocando aqui de cor, nós vamos caminhar com esses 4 pontos baixíssimos até chegar nas correntes. Em seguida, vamos laçar novamente, estender aqui e cortar essa linha. Aqui está, então, completa a nossa volta de número 7. E agora, vamos trabalhar a volta 8 com o cru novamente. Então, para que não fique muito amontoado aqui os arremates, eu vou virar aqui para o outro canto e vou amarrar aqui o barbante cru nessas 4 correntes do lado de cá, onde eu não tenho ponta para arrematar. Todas as vezes também, nós vamos segurar a ponta da linha por debaixo dos pontos que formos trabalhar aqui nessas 4 correntes, porque assim já arremata. Então, aqui para começar, eu subo 3 correntes, faço aqui os 4 pontos altos, as 4 correntes e mais 4 pontos altos. Então, aqui trabalhei a ponta que vira aqui pro outro lado, igualzinho, 4 pontos altos, 4 correntes, 4 pontos altos. Depois, aqui, olha, gente, todas essas pontas que nós prendemos aqui, por debaixo desses pontos, depois é só cortar aqui bem rente, que já tá completo aqui o arremate. Então, em todas elas, nós vamos trabalhar assim. Depois que fez aqui essa ponta, nós fazemos uma corrente e 3 pontos altos nos intervalos de uma corrente de base. Fez os 3,
uma corrente, próximo intervalo de uma corrente, mais 3 pontos altos. Então, é só isso daqui para trabalhar essa volta. Quando nós chegarmos na outra ponta aqui, nós vamos fazer aqueles 4 pontos altos, as 4 correntes e mais 4 pontos altos, usando esse intervalo. Vamos prender essa ponta aqui por debaixo desses pontos que vamos trabalhar aqui nas correntes, igualzinho mostrei aqui na outra ponta. Depois, é só cortar também bem rente, que já tá completo aqui também o arremate. E segue fazendo uma corrente 3 pontos altos em cada intervalo de base por todo o restante da volta, até encontrar aqui o início. Então, gente, é muito simples. Eu vou completar todo o restante dessa volta com essa orientação e já venho. Completei a volta de número 8 com o padrão que orientei, fiz um total de 17 bloquinhos de 3 pontos altos aqui em cada lado. Quando encontrei aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo, caminhei com 4 pontos baixíssimos e cortei aqui o meu barbante cru. Virei aqui a minha peça e amarrei o meu pink novamente aqui nas 4 correntes. Agora, trabalho aqui uma ponta com os 4 pontos altos, as 4 correntes e mais 4 pontos altos. Então, aqui está o meu primeiro canto da volta de número 9. Agora, é só continuar com a corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que nós temos de base. Aqui na volta de número 9, vamos fazer um total de 18 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente, de cada lado aqui do nosso tapete. Quando chega lá na outra ponta, então, trabalha com o mesmo padrão de 4 pontos altos, 4 correntes, mais 4 pontos altos. E completa aqui o restante com os bloquinhos de 3 pontos altos. Só isso aqui. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta de número 9 com essa orientação e já vem. Completei a minha volta de número 9. Encerrei aqui igual já orientei vocês, com os pontos baixíssimos. Depois, cortei aqui o meu barbante pink. Virei aqui para outra ponta e prendi aqui naquelas 4 correntes o meu fio na cor cru. E aqui, vou iniciar a volta 10, construindo um grupo de 4 pontos altos, 4 correntes e mais 4 pontos altos aqui nessa base. Então, aqui está a minha primeira ponta. Agora, é só continuar com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base que nós temos. Aqui, na volta de número 10, nós vamos fazer um total de 19 bloquinhos de 3 pontos altos de cada lado aqui do tapete. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta com a orientação que passei e já venho. Completei a minha volta 10, fiz aqui 19 grupinhos de 3 pontos altos de cada lado aqui do tapete. Aqui, arrematei e cortei o meu barbante cru, virei para o outro lado. E aqui nessa outra ponta, amarrei o meu pink novamente e trabalhei aqui a primeira ponta com os 4 pontos altos, 4 correntes e mais 4 pontos altos. Agora, nós vamos caminhar aqui por todo o restante com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de correntes que nós temos aqui de base. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Na volta de número 11, nós vamos trabalhar um total de 20 grupos de 3 pontos altos aqui de cada lado do tapete. E na outra ponta, lá trabalhamos um grupo de pontos igualzinho esse que eu acabei de mostrar aqui. Então, é só isso para trabalhar a volta 11. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e já venho.
Completei o restante da minha volta de número 11, encerrando aqui a volta, eu cortei o meu barbante pink, virei a minha peça aqui para a outra ponta e amarrei aqui nessa outra ponta o cru novamente, trabalhei meu primeiro grupo com 4 pontos altos, 4 correntes, 4 pontos altos. Agora, vamos trabalhar aqui a volta de número 12 com uma corrente, 3 pontos altos no intervalo de base, mais uma corrente e mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Então, o padrão aqui mantém o mesmo das voltas anteriores. A única diferença é que aqui na volta de número 12, nós vamos trabalhar 21 grupos de 3 pontos altos de cada lado aqui do tapete. Bem, então, é só isso aqui para trabalhar a volta de número 12. Eu vou completar aqui todo o restante da minha com essa orientação e já venho. Completei a minha volta de número 12, trabalhei aqui os 21 grupos de 3 pontos altos em cada lado aqui da peça. Encerrando aqui a volta, eu arrematei aqui o meu barbante cru. Virei aqui para a outra ponta, amarrei novamente o meu barbante pink aqui nessas 4 correntes e trabalhei aqui a minha primeira ponta da volta de número 13, com os 4 pontos altos, as 4 correntes e mais 4 pontos altos. E a volta 13, ela segue o mesmo padrão das voltas anteriores. Depois da ponta, uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo de uma corrente de base. Depois de cada bloquinho de 3 pontos altos, sempre uma corrente e mais 3 pontos altos no próximo intervalo de base. Aqui na volta 13, nós vamos trabalhar 22 bloquinhos de 3 pontos altos em cada lado aqui do tapete. Então, gente, só isso aqui para trabalhar a volta 13. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e já venho. Completei a minha volta de número 13, fiz aqui 22 grupinhos de 3 pontos altos em cada lado aqui do tapete. Quando encontrei aqui o início, eu encerrei aqui, arrematei a minha linha e cortei o pink. Virei a peça aqui para a outra ponta e aqui eu amarrei novamente o meu barbante cru. E iniciei aqui a minha volta 14, trabalhando uma ponta com os 4 pontos altos, as 4 correntes e mais 4 pontos altos. E aqui vamos trabalhar a volta 14 com o mesmo padrão que estamos trabalhando as voltas anteriores. Então, uma corrente, 3 pontos altos no intervalo de corrente de base. E aqui na volta 14, nós vamos trabalhar um total de 23 grupinhos de 3 pontos altos separados sempre por uma corrente em cada lado aqui do nosso tapete. Então, gente, só isso aqui para trabalhar a volta 14. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e já venho. Completei a minha volta de número 14, fiz aqui 23 bloquinhos de 3 pontos altos em cada lado aqui do tapete. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo. Aqui na volta 14, nós não vamos caminhar com os pontos baixíssimos até as correntes. Vamos começar a trabalhar a volta 15 a partir do local aqui onde fechamos com o ponto baixíssimo. Então, começo a volta 15 subindo 3 correntes. Aqui eu trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou assim aqui o início da minha volta 15. A volta 15, ela será fechada só de pontos altos. Depois, aqui nas correntes, eu vou trabalhar só 3 pontos altos. Aqui, na volta 15, nós fazemos 3 pontos altos aqui nas correntes. Então, aqui. 1, 2 e 3, só 3. Em seguida, faço as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E mais 3 pontos altos aqui no intervalo de base. Então, nas correntes da ponta aqui na volta 15, nós trabalhamos 3 pontos altos, 4 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base aqui, nesses 4 pontos.
E cheguei aqui no meu primeiro intervalo de uma corrente. Aqui, olha, gente, antes de continuar, vamos fazer umas marquinhas aqui, porque vai ter uns aumentos nessa volta. Então, olha, aqui, a partir do meu primeiro intervalo de uma corrente, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos de uma corrente. No intervalo número 11, vou fazer uma marquinha. Depois, eu conto de novo, no intervalo logo à frente da marquinha. 1, 2, 3. E no terceiro, eu faço outra marquinha. Então, faz essas marquinhas aí também no teu trabalho, que fica mais fácil pra gente visualizar o local aqui dos aumentos. Bem, então depois de ter feito as marquinhas, nós vamos continuar aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até encontrar a marquinha. Nos intervalos de uma corrente, sempre vou fazer um ponto alto. E sobre cada ponto alto de base, faço um ponto alto também. Então, olha, esse aqui é o padrão. Vamos trabalhando assim, um por um, até encontrar a marquinha. Eu vou fazer os meus aqui e venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando um por um, até chegar no intervalo que eu fiz a minha marquinha. Aqui, gente, os aumentos serão feitos da seguinte maneira. Entre essas duas marquinhas, eu tenho 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 3 aumentos, um em cada um desses bloquinhos, que vai ser sempre aqui, olha, no ponto alto do meio. Então, vou fazer um aumento nesse segundo ponto alto desse bloquinho, depois no segundo desse aqui e depois no segundo desse terceiro bloquinho. No intervalo onde tá a marquinha, faço um ponto só mesmo. Depois, nós vamos fazer um ponto alto nesse primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto. Depois, faço um por um nesse, aqui e aqui. E cheguei de novo no segundo ponto alto do próximo bloquinho. Então, aqui faço um aumento, trabalho 2 pontos altos. Depois, de novo, caminho com um por um sobre esse ponto, esse intervalo e mais esse ponto alto. Cheguei de novo aqui no segundo ponto alto, que faço 2 pontos. Depois, a gente continua trabalhando um por um, até chegar lá na outra ponta, onde vai virar para o outro lado. Então, aqui, olha, fiz os meus 3 aumentos. 1, 2 e 3. Dos dois lados, nós vamos fazer as marquinhas do mesmo jeito. Então, a partir do primeiro intervalo de uma corrente que você tem lá do outro lado, você também conta 11 intervalos. No 11, marca, depois pula 1, 2 e no terceiro marca de novo e faz os aumentos nos mesmos locais aqui, nos bloquinhos que vão ficar entre as duas marquinhas. Então, dessa maneira que é feito os aumentos, 3 aumentos de cada lado. Depois, um por um. Eu vou trabalhar aqui o meu até lá na ponta e venho... Bem, então aqui, depois do meu último aumento, eu vim trabalhando um por um sobre todos os pontos até chegar aqui naquelas correntes que viram para o lado de cá. Aqui, eu também faço, que nem fiz do outro lado, 3 pontos altos aqui nas correntes. Então, esse ponto aqui foi o último ponto alto desse lado aqui dessa volta. Até aqui, eu fiz um total de 110 pontos altos. Dos dois lados aqui da peça, eu vou ficar com 110 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu faço 4 correntes e viro aqui para trabalhar o próximo lado. Começo fazendo 3 pontos altos aqui nas correntes. E depois sigo trabalhando um por um até chegar nos locais que eu indiquei os aumentos. Fazemos aqui desse lado 3 aumentos igualzinho fizemos do lado de lá. E vamos ficar com o mesmo total de pontos altos nesse lado aqui da volta. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e já venho. Completei a minha volta 15 com o padrão que orientei, encontrando as 3 correntes iniciais aqui, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerrei a volta 15.
E agora vamos trabalhar a volta 16. A volta 16 também é fechada só de pontos altos. Então, começo com 3 correntes. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar aqui nas minhas correntes. Chegando aqui nas correntes que viram para o lado de cá, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Faço inicialmente aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos aqui nas correntes. Depois, vou fazer uma corrente, só uma. Viro para cá e trabalho mais 4 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de base. Então, olha, nas duas pontas, onde nós temos as correntes aqui de base que viram de um lado para o outro, vamos trabalhar 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos. Depois, nós vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até encontrar o segundo aumento que nós fizemos aqui na base. Então, nós vamos trabalhando um por um até encontrarmos o segundo aumento. Esse aqui meu primeiro aumento, esse aqui meu segundo aumento. Então, eu vou fazer um por um até esse primeiro ponto alto aqui do aumento. Eu vou fazer o meu e venho. Bem, então aqui, depois dessa corrente que eu fiz aqui, virando para lá, esse daqui é o primeiro ponto alto que eu trabalhei desse lado, de cá. Então, a partir desse ponto, eu vim trabalhando um por um e fiz um total de 59 pontos altos e cheguei aqui sobre o segundo aumento, meu primeiro aumento, meu segundo aumento. Nesse segundo ponto alto do aumento aqui na base, eu vou fazer um aumento. Então, aqui, depois do ponto 59, eu faço um aumento. Em seguida, continuo trabalhando um por um até chegar nas correntes da outra ponta. Depois do meu aumento, eu continuei trabalhando um por um até chegar aqui nessas correntes que viram a ponta aqui. Aqui eu faço mais 4 pontos altos. E esse aqui é o último ponto alto que eu trabalho desse lado aqui na volta 16. Esse ponto é o ponto de número 119, então fiz 119 pontos altos aqui desse lado nessa volta. Vou trabalhar mais 119 pontos altos do lado de cá. Depois que faz esses primeiros 4 pontos aqui no intervalo, eu trabalho apenas uma corrente, só uma, e mais 4 pontos altos aqui nas correntes. Esse ponto alto que eu vou fazer agora é o primeiro do lado de cá. Então, é só seguir o mesmo padrão que fizemos do lado de lá. Então, aqui faço 4 pontos altos nas correntes. Depois, lá que eu tiver trabalhado a partir daqui 59 pontos altos, eu faço um aumento, depois continuo um por um até encontrar o início da volta. Então, eu vou trabalhar aqui todo o restante da minha volta com essa orientação e já vem. Bem, completei aqui todo o restante da minha volta 16, fiz aqui os 119 pontos altos de cada lado. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Para começar aqui a volta 17, eu vou fazer um total de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho na base, vou pular um ponto e, a partir desse aqui, eu trabalho 4 pontos altos. Então, início, 7 correntes, pulei um de base e trabalhei 4 pontos altos. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo um de base, a partir desse aqui, trabalho mais 4 pontos altos. Aqui, eu cheguei no meu último ponto alto, desse lado aqui, da volta. Agora, para eu passar para o lado de cá, eu vou fazer um total de 6 correntes.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou começar a trabalhar aqui no outro lado aqui do meu tapete, que é esse ponto alto aqui, que fica depois dessa corrente que nós temos aqui na ponta. Então, a partir daqui, eu vou trabalhando sempre 4 pontos altos, um para cada de base. Depois dos 4 pontos altos, nós sempre vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos pular um ponto de base e a partir do próximo vamos trabalhar mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos? Uma, duas, três correntes. Pula aqui um de base e a partir do seguinte, 4 pontos altos. Esse aqui será o padrão. Então, olha, vai ficando assim. Eu vou trabalhar aqui o meu até chegar na próxima ponta lá do lado de lá e venho mostrando como vamos virar. Bem, eu caminhei por toda essa lateral aqui da minha volta 17 com o padrão que orientei, fazendo sempre os 4 pontos altos, as 3 correntes, pulando um de base e trabalhando mais 4 pontos altos. E cheguei aqui, olha, no último ponto dessa lateral. Até aqui eu fiz um total de 24 grupos de 4 pontos altos. Aqui tem aquela corrente que vira para trabalhar o lado de cá. Então, depois do meu grupo de 4 pontos altos, de número 24, desse lado aqui da volta, eu faço 6 correntes, igualzinho fiz do lado de lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E começo a trabalhar os meus grupos de 4 pontos altos a partir desse ponto. O modo de trabalhar do lado de cá é idêntico ao que fizemos do lado de lá. Então, desse lado aqui, nós vamos fazer 24 grupos com 4 pontos altos também, contando a partir desse aqui. Separando uma, duas, três correntes, pula um e mais 4 pontos altos. Vou completar o restante da minha volta com essa orientação e já venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando toda a minha volta de número 17 com o padrão que orientei. Quando cheguei aqui no final da volta, eu trabalhei apenas 1, 2, 3 pontos altos e encontrei aqui as minhas 7 correntes iniciais. Aqui eu fecho da seguinte maneira: conto aqui. Uma, duas, três na terceira corrente, atravesso pelo meio, prendo um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a nossa volta de número 17. E agora vamos trabalhar a volta 18. Eu começo caminhando para esse intervalo de correntes com um ponto baixíssimo. Subo aqui 3 correntes. E trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, com as 3 correntes aqui, fiz um grupo de 3 pontos altos. Agora, uma corrente só e mais 3 pontos altos. Completou aqui esse grupo, direto nós laçamos, vamos para o próximo intervalo de correntes de base e trabalhamos aqui de novo o mesmo grupo de pontos. São os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, olha, nos intervalos de 3 correntes aqui que nós temos de base, nós sempre vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos. Quando nós encontrarmos aqui aquelas 6 correntes que viram a ponta para trabalhar o lado de cá, aqui nessas 6 correntes, inicialmente trabalho 5 pontos altos. Depois de fazer aqui os 5 pontos altos, uma corrente só. E mais 5 pontos altos aqui no mesmo intervalo de base. Bem, então aqui, olha, nas duas pontas, onde temos 6 correntes de base, nós vamos fazer 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente, mais 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Depois que fez aqui esse grupo, virando a ponta, então, nós voltamos a trabalhar nos intervalos de 3 correntes com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E seguimos repetindo aqui esse padrão. Bom, então, gente, é com esse padrão aqui que é trabalhada a volta de número 18. Eu vou completar aqui a minha
com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta 18 com o padrão que eu orientei. Aqui para fechar essa volta, depois de trabalhar aqui meu último grupo de pontos altos, eu venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto aqui a minha linha. Agora é só pegar uma agulha de tapeceiro, descer essa ponta de linha até o pé desses pontos altos e depois passar a agulha por entre os pontos altos aqui pelo lado do avesso e cortar bem rente onde sair a linha. Está arrematada a nossa peça. Agora é só você estender bem o seu trabalho. Põe a mão aqui na borda do tapete, pega aqui nessa corrente que nós fizemos entre os pontos altos e vai estendendo aqui um por um, para que o seu tapete fique bem ajeitadinho com essas ondinhas aqui no bico e fique bem bonito. Eu amei esse tapete, eu espero que você também tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Se quiser acompanhar mais vídeos aqui do nosso canal, eu estou deixando aqui do lado duas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao passo a passo desses modelos. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.